Santos na escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje com Cláudio Aparecido dos Santos, um grande atleta de duas modalidades, é importantíssimo falar. Um cara do ciclismo, um cara do futebol para amputados. E é a jornada de quem escolheu seguir, apesar de tudo. Obrigado pela participação e pelo convite aí aceito nesse bate-papo. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço. Isso é muito bom. Cláudio, vamos falar aqui primeiro da sua vida. Quem que é o Cláudio? Quem que foi o Cláudio até os 19 anos de idade que realmente mudou sua vida? Como é que foi sua infância, sua adolescência? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, minha infância foi bem precária, né? Lá no interior, Santa Fé. E a gente gostava muito do futebol, né? Desde pequenininho. E eu lembro que meu pai disse uma vez pra gente, pros meus irmãos, era 8 no todo, mas... Família grande, hein? E disse o seguinte, olha, nunca mais eu quero ver vocês num campo de futebol. E aí eu sempre fugia pro campo de futebol, porque eu sempre fui apaixonado por esse tal dessa bola aí. Então assim, a gente não tinha nenhum que chute, era uma coisa bem precária, né? E naquela época o que chute era muito caro, então a gente jogava com uma conga, alguma coisa no sentido. Meus irmãos afastou e eu continuei. E aí o pessoal foi falando, comentando que eu tinha alguma aptidão, né? Pelo esse esporte, né? E eu continuei cada vez mais nas fazendas onde eu trabalhava. E isso veio trazendo uma certa, vamos dizer assim, um empenho maior e curiosidade de outras pessoas para que eu pudesse fazer um teste em algum clube, enfim. Você tinha uma habilidade mesmo. Mas voltando, seu pai, ele não queria incentivar porque o meio do futebol era marginalizado ou porque ele precisava da sua força de trabalho para ajudar na família? Porque o meu pai fala muito disso, né? Eu joguei futebol, fui atleta profissional de futebol. Na minha época já tinha melhorado. Mas meu pai, ele diz que a época dele era muito mal visto um jogador de futebol, que não era um ambiente muito legal. Então, assim, por que você acha que seu pai não incentivava você no esporte? Porque ele precisava da sua força de trabalho para ajudar com aquela renda na família? Ou porque era um meio ruim para você, que ele estava te protegendo? Bom, na verdade, os dois. Porque, assim, eu me lembro que aos 5 anos de idade a gente saía bem de manhãzinha para trabalhar. Seja qual for, arrancar um feijão, ou um amendoim, ou o próprio arroz. Eu não sei se já chegou a teus olhos, ouvido falar banqueta, bater o arroz, o lado mesmo, vida de artesão. Então assim, eu vivi tudo aquilo. E então ele generalizava, né? Ele não tinha conhecimento, parte de escola, então o que ele ouvia, ele trazia pra gente. Então isso para ele repudiava. Então eu ia porque era muito apaixonado. Mas eu vejo que quem tem o tino pro esporte, futebol, ele parece que é o lado do cérebro ali, o cara tem uma tendência em dar certo em tudo. E aí você então já tinha uma aptidão ali pro futebol, pro esporte, chegou a jogar na infância, antes dos seus 19 anos, jogou em algum time, teve alguma oportunidade aqui em Goiânia? Como é que foi? Eu sei que já tinha sido sondado por algumas oportunidades de fazer teste, deu certo, como é que foi? Também a coisa veio aparecendo mais já dentro dos 19. E o pessoal, alguns colegas que já estavam tinham uma vida mais bem remunerada do que a minha, e veio para Goiânia e conversou aqui, mas não teve resultado, não teve êxito na parte de poder me trazer para fazer esse teste. Aí eu saí chateado e arrumei um trabalho e fui trabalhar. E foi nesse trabalho que eu tive o acidente. Então, conta, a gente tá falando desses 19 anos, realmente foi um momento traumático na sua vida, mas acredito que foi a grande virada de chave. E hoje, se a gente está aqui conversando, se você tem uma história de superação e de vitória, foi talvez por esse evento que foi ruim, traumático, mas que te trouxe outros benefícios também que você pôde superar. O que aconteceu nesses 19 anos que você pode contar pra gente? Bom, eu fui para esse trabalho, de lá, após uma semana, eu tive um acidente. Esse acidente aconteceu ali num terreno que nós estava
colhendo arroz, né? E eu escorreguei dentro dessa máquina. Essa máquina, ela é uma bazuca, é um implemento que tem um reservatório para guardar aquele grão, para a hora que chegar a carreta, a gente poder descarregar. E as colheitadeiras não parar, ela continuar trabalhando e eu sempre descarregando ela nos caminhões. E eu escorreguei. Isso era por volta das 9h38 da manhã. Eu só sei que aconteceu o acidente. Nesse acidente, nem meu primo, nem outras pessoas que estavam lá, que era companheiro, conseguia me retirar lá de dentro, então passava mal. O gerente que conseguiu, mas ele estava muito nervoso. Até entendia, porque aquele local estava muito carregado, estava muito estressante. Então, assim, ele correu até a sede para pedir socorro. Como o terreno era arrendado, o dono da fazenda não se pronunciou, não quis dar esse socorro. Ele ressaltou dizendo que poderia estar sujando o veículo dele e tal. Aí ele retornou e começou a trabalhar ali, mesmo não conseguindo pegar uma chave. Ele pegava uma chave 36 e era uma 16, só um exemplo. E aí eu fui com aquilo, vendo aquele desespero dele, né? E o meu mais ainda, que estava muito nervoso, mas eu conseguia ajudar ele de alguma forma, ele desmontar toda aquela, vamos dizer, uma rosca sem fim do aparelho. Então aquilo demorou muito tempo, demorou mais de 2 horas para retirar tudo aquilo em cima da minha tíbia, para que eu pudesse sair dali de dentro. Então, assim, foi um tempo muito grande. Então, um atleta que naquele momento ainda não sabia que era um atleta, aos 19 anos, perdeu uma perna. E como ficou sua cabeça psicologicamente, um jovem ainda, com uma expectativa de ser jogador de futebol, não saberia ainda o que estava reservado no futuro. Verdade. Mas como que ficou sua cabeça naquele momento? Você sempre teve fé? Você pensou em desistir? Você ficou com a depressão? Como você lidou com essa situação naquele momento, Cláudio? Naquele momento, realmente, eu gritei pela misericórdia de Deus. Mas sabia que ele estava comigo. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela, na verdade, uma forma de querer vencer aquele momento, de buscar sobreviver, porque eu não tinha muito ali. Por quê? Porque, imagina, você sangrando como você estava, como eu estava, que era muito, e nenhum momento passava pela minha cabeça que eu poderia falecer ali. Então, na minha cabeça estava o tempo todo que eu poderia continuar, né, lutando, conversando, tomando água, que eu não podia tomar essa água, tinha que ser só um algodão umedecido na minha boca, mas eu pedia muita água porque eu estava perdendo muito sangue. Então, às vezes eu estava tardando o meu processo. Então, assim, eles conseguiram me tirar dali para levar para uma cidade mais próxima, que era Britânia. Então, eu cheguei por volta lá de umas 15 horas da tarde. Então, assim, voltando um pouquinho, era pela misericórdia dele. Ele estava com a mão estendida. Então, eu acreditei, continuei acreditando que eu poderia sair daquele processo e seguir minha jornada. Então, naquele momento é impressionante como a fé, né? A gente, no momento que você pode estar perdendo uma perna, você nunca reclamou. Você sempre acreditou que você ia sobreviver, e sobrevivendo, você deu mais valor ainda na vida e conseguiu superar essa dificuldade que hoje eu vejo na sua trajetória. Foi uma pequena dificuldade, porque você teve uma trajetória no esporte fantástica. E você, a partir do momento que você estava ali com uma perna só, como que você voltou para o esporte? Que momento que você viu alguma oportunidade de jogar futebol novamente? Porque a priori eu penso, eu queria ser jogador de futebol, agora eu não tenho uma perna, não vou conseguir mais. Mas você foi um craque aí da seleção brasileira de amputados. Em que momento que essa oportunidade bateu na sua porta e realmente foi divino novamente? Como que apareceu isso para você, Cláudio?
Bom, como eu não conhecia Goiânia, e eu vim para casa das minhas tias. E lá elas começaram a me cuidar. Só que os meus olhos estavam sempre voltados para o esporte. Então, quando tinha lá um jogo, ou um campeonato brasileiro, ou estadual, ou seleção brasileira, eu estava ali. Eu estava na fase de recuperação e também voltado ali. Será que tem uma modalidade? Será que existe algo? Será que eu não vou conseguir realizar o meu sonho? Então, aquilo foi juntando ali aquela vontade e tal. E mesmo ali na recuperação, fazendo uma fisioterapia, eu estava sempre atento, querendo fazer algo, querendo voltar para a minha cidade. Às vezes eu achava, poxa, lá eu não vou encontrar algo para mim, porque hoje eu sou um deficiente, então eu tenho que encarar essa realidade. Mas eu preciso de ir em busca do meu sonho. Então, eu me alegrava muito em ver o futebol na televisão, mas minha tia disse, olha, eu acho que você tem suas alegrias aqui, são de momentos, mas você precisa de buscar uma atividade física, porque aí você vai relaxar um pouco mais. Às vezes eu te encontro nervoso, cabisbaixo. Então, vamos procurar algo. E aí a gente começou. Achamos ali o ginásio Rio Vermelho e lá eles me acolheu. A Cidinha foi uma das pessoas. Ah, que legal. É ex-vereadora, Cidinha? Isso. Ah, muito bom. Então, assim, ela me deu um amparo e foi muito algo ímpar. E lá eu comecei a nadar. Lá eu conheci algumas pessoas. O seu primeiro esporte após a amputação foi a natação. A natação. E dentro da natação eu conheci outras portas, outros portões. Vamos se dizer assim, portões, porque foi através da natação que eu nadei aqui, consegui me classificar e ir com o time, vamos falar o time assim, da ADFEGO, Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Goiás, e lá a gente foi para Cuiabá. Em Cuiabá, lá eu conheci o futebol. Eu tinha acabado de competir em Cuiabá, conquistei minha medalha, e aí comecei a andar lá na vila. E lá eu conheci, eu escutei um barulho de uma bola, e lá eu vi lá uma quadra cheia de pessoas usando muleta e jogando. Eu falei, me encontrei. São os desígnios de Deus, né? O destino. Você falou da ADFEGO, eu conheço muito a ADFEGO, a Clara, na Polícia Rodoviária Federal, sou policial rodoviário federal também, e lá nós temos um contrato de atendimento com a ADFEGO. Então, todos os nossos atendentes ou são deficientes físicos ou mentais, ou parentes de deficiente. Então é muito legal, eu convivo com vários ao meu lado de trabalho, e muitos trabalharam na campanha comigo também. Tem alguns no meu gabinete hoje, então é uma parceria muito legal, que a gente tem até para oportunizar. Eles trabalham conosco lá todo dia. Então, um abraço aí ao Lindomar, que é o gestor do contrato ali. Nossa, E eu fui também fazer campanha na ADFEGO, fui muito bem recebido, até pelas pautas, né, que a gente defende, que eu acredito. Meu pai também tem uma deficiência visual significativa, e eu na Câmara lá dos vereadores, é uma pauta que eu defendo bastante. Então você começou ali, depois desse destino de escutar o barulho da bola, a ser um jogador, vamos dizer, de altíssimo nível de amputados. Me conta como que foi esse escalonamento. Você começou por qual time? Até onde você chegou? Me conta uma experiência, a maior experiência sua no futebol de amputados também. Então, através dessa pequena estadia ali em Cuiabá, eu vim com a cabeça cheia de planejamento, juntamente com um colega, Robson Limiro, para a gente montar um time aqui. E isso floriu e está até hoje. E eu recebi uma revista que lá tinha várias categorias, várias modalidades. E eu vi um atleta que fez parte da seleção, até eu tive o prazer, a honra de estar com ele, que é o Moceguinho, hoje não está mais com a gente, mas foi o melhor, melhor jogador do mundo por várias vezes. Era um jogador que o Globo, o Esporte Espetacular já fez várias matérias com ele lá na seleção brasileira, na Grande Comari, junto com a gente. Então, assim, lá tinha ele, e eu passei a saber quem era esse jogador, que clube que ele pertencia e tal. A gente montou o nosso e começamos. A gente teve o primeiro campeonato jogando
contra o time dele. Então, assim, a gente perdeu, mas eu perdi feliz, porque sabia que ali tinha uma grande evolução. E assim a gente começou o nosso trabalho aqui, pequenininho, mas ele foi agregando, ele foi evoluindo. Fomos captar pessoas amputadas para fazer parte do grupo, porque você sabe que não é fácil, né? Uma pessoa amputada e uma pessoa, às vezes, amputada de membro superior e ele ser goleiro. Então é difícil. E às vezes ele é amputado de membro superior, mas ele não quer jogar no gol. Então é uma coisa muito restrita. E as regras também não é fácil. Então assim, a gente foi buscando pedrinha por pedrinha e a gente conseguiu. E não sei se tem tanto incentivo. Eu já joguei futebol, mas eu lutei judô também, que era um esporte que eu modéstia à parte, era bom. Mas eu não sentia que tinha muito apoio do poder público ou de empresa privada. Esse futebol seu, você via o apoio para amputados, assim, tinha muito incentivo ou era muito precário? Era difícil montar um campeonato ou... Para você disputar o campeonato, ia de avião, ia com glamour, ficava em hotel bom, era sempre no rala ali? Sempre no rala, nunca tinha patrocínio, tinha apoio. Já sempre. Vi isso. Já fui de Kombi para Rio de Janeiro. Não uma vez, mas umas 2 ou 3 vezes. E a associação que nos remunerava, que nos apoiava, ela destinava esse veículo. Depois, ao longo da caminhada, melhorou com o micro-ônibus, mas era tudo no rala. Nós não tínhamos essa alegria aí que muitos têm. Então, assim, muitos hoje, os atletas hoje, vamos falar paralímpico, porque o futebol ele não é paralímpico, ele ainda é amador. E eu via a diferença, porque eu fazia o ciclismo e fazia o futebol, então eu via a diferença uma da outra. Era gritante. Então, às vezes, já fui para a Argentina de ônibus, só para você ter uma ideia, fazer Copa América lá e nós ganhar a Copa América e voltar de ônibus. Então, não... Tem que ter vontade demais. Muita. Né? Eu lembro que eu viajei mais de 24 horas de ônibus para disputar o Campeonato Brasileiro lá em Lages, judô, e era uma canseira, comissão, e tudo difícil demais, mas o esporte, isso também... Eu acredito que dá mais força para a nossa vida futura. Você também não pensa assim, que as dificuldades que você teve no próprio esporte de superação, isso você leva hoje para a sua vida profissional, sua vida pessoal? Eu prego isso por onde eu passo, e principalmente para minha casa. A minha esposa mesmo sabe. Eu acho assim que a gente tem que fazer o nosso papel bem feito. Se você vai fazer algo, faça bem feito. Seja simples, mas faça. Perfeito. E fala um jogo, qual que foi o jogo mais marcante que você teve? Um que você ganhou, que tenha feito um gol? Um jogo pela seleção, o que te marcou no futebol? Bom, servi na seleção, eu fiquei na seleção bastante tempo, e acho que uns 10 anos, graças a Deus. A gente foi para a Rússia, e na Rússia lá, como você já foi atleta, acredito que ainda mas atleta de futebol, você encontra jogadores bastante agressivos, bastante fortes. Então, lá não é diferente, lá acho que é até mais agressivo ainda. E lá a gente encontrou grandes barreiras, mexeram na regra, a gente estava entre os 3, a gente já tinha ganhado da Rússia, mesmo assim eles forjaram, mexeram em tudo. E a gente teve que voltar, teve uma nova reunião, teve briga, o pessoal usou de punho, teve sangramento. Então tudo isso virou aquela bagunça. E aí nós tivemos que jogar de novo e nós ficamos em 3º lugar devido a isso. Nós ia conseguir trazer o título, nós já tínhamos passado por ela. Nós teve que voltar devido a esses pontos negativos. Então, assim, foi um campeonato que a gente teve que se doar ao máximo. Mexer peça por peça, porque às vezes tem peça lá que, por exemplo, um jogador muito habilidoso, ele é rápido e às vezes se machuca fácil. E lá, às vezes, não é tanta habilidade, jogar fechadinho. Enfim, só sei que a gente não conseguiu trazer, mas isso trouxe um ânimo para que a gente pudesse trabalhar isso futuramente na seleção brasileira e também entre os clubes. O tanto que é impressionante você falando da Rússia, e eu tô vendo aquele menino do interior de Goiás, pobre, que o pai não deixava jogar futebol porque tinha que ajudar em casa. É verdade. E conheceu o mundão aí
devido ao futebol, devido até ao acidente, o que o destino trouxe para você, talvez te deu a condição de você conhecer o mundo. Você falou que o futebol de amputados não é um esporte paralímpico, mas você, como é um cara multifaceta, multi-esportista, conseguiu o que poucos conseguem, ter alto rendimento em 2 esportes diferentes e de forma concomitante, junto. A gente tá falando de um atleta de futebol, mas agora eu mudo para um atleta de ciclismo. Você disputou a Paralimpíada em Sydney. Sim. Aquele menino do interior de Goiás foi representar o Brasil na Austrália. Como que aconteceu isso? Que loucura é essa? Então, eu estava buscando uma modalidade, como eu achei o futebol, mas eu estava sempre... na verdade, assim, sempre fui, e eu acho que eu vou morrer sendo apaixonado pelo futebol. O ciclismo, ele entrou por uma válvula, porque eu precisava de um meio financeiro. Essa que era a grande verdade. E o futebol, por ser amador, a gente não recebia uma bolsa, vamos falar assim, entre aspas, que seria decente para suprir todas as necessidades. Então, o que acontecia? Eu tive que entrar nessa bolha, conquistar esse espaço no ciclismo, junto com o Tony Magalhães, com aquele pessoal todo, para que eu pudesse receber uma bolsa, e essa bolsa, naquela época, R$700, era de grande valia. Mas no futebol eu recebia R$200, R$280. Falei, cara, mas eu sou apaixonado pelo futebol, mas eu vou seguir por aqui, porque eu tenho certeza que eu vou conquistar lá na frente algo mais. E aí eu fui levando os dois. Então eu trabalhava e ainda estudava, e ainda fazia as 2 modalidades. Então tudo isso eu conseguia fazer isso acontecer. Eu sei que no futuro, depois, ao longo dessa caminhada, ela foi tendo ajustes e eu fui pagando um preço, que foi lesões. Então, assim, eu consegui ir para essa Paralimpíada com bicicleta emprestada. Foi algo muito difícil. Eu tive uma prova no Rio de Janeiro, e essa prova foi no Maracanã, e lá eu conquistei essa vaga. Quando a gente conquista essa vaga, a gente tem estadia completa no Comitê Paralímpico. E aí eu glorifiquei a Deus. Porque se você tem estadia completa, você vai, né? Você tem tudo. Você não vai passar fome, você não vai, um equipamento, vai estar tudo ali. Então, assim, o Luizinho, ele me emprestou essa bicicleta. Uma bicicleta de titânio que eu não tinha uma de alumínio. Então, ela veio de grande valia. Então, eu conquistei e fui para essa prova, que esse campeonato tão importante que é a Paralimpíada. E através dessa Paralimpíada, ela veio outros campeonatos, o Aberto Europeu, na República Tcheca, veio o Campeonato Mundial na Alemanha, tudo pelo ciclismo. E eu fazendo acontecer, tanto no futebol quanto no ciclismo, fazendo esse encaixe. Mas chegou uma hora que não dá certo, eu fui punido. Sua trajetória de vida, ela é emocionante, é inspiradora, e o que mais vale para você é mostrar suas medalhas, suas conquistas profissionais, esportivas, ou a sua história, inspirar outras pessoas e fazer com que elas acreditem que elas possam vencer, mesmo com deveras, com muitas dificuldades? Bom, quando eu estava no meu auge, eu fazia muita apresentação em faculdade, em colégios, em diversos lugares. A gente apresentava e tal, mas dentro de mim, na verdade, tava algo assim, aquele sentimento assim: eu conquistei, eu consegui. Sua história é muito bonita, emociona todo mundo, e é isso que a gente leva, né, cara? A gente poder escutar pessoas que tiveram dificuldade na vida, e essa dificuldade fez com que ela vencesse e fosse exemplo, principalmente para as nossas crianças, porque quem escuta hoje e tá numa situação de cabeça baixa, depressiva, e ver a sua história, fala, não, eu tenho que levantar, porque esse cara aqui é um exemplo para mim. Eu fico feliz de alguma maneira poder
passar alguma mensagem, como eu já passei, já tiveram algumas perguntas que às vezes as pessoas não acreditam, mas o mais importante que eu carrego é saber que eu sonhei e realizei. Hoje é um momento de choro que está acontecendo, mas é de felicidade, sabe? De poder ter levado as cores do nosso estado, do nosso Brasil, para fora. Não é fácil. Muitas das vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você viajou tanto, você foi para tantos países, você já passeou, você já fez isso, já fez aquilo. Mas será mesmo que eu passei? Porque quando a gente vai com um projeto, a gente vai com foco, a gente não consegue passear. Então, mesmo assim, eu sou feliz, muito feliz. E às vezes eu estou hoje numa nova jornada com a minha esposa, as pessoas perguntam, nossa, você é forte, hein? Você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, mas nem sabe uma vírgula do meu projeto, do meu sonho lá atrás, sabe? Às vezes fala assim, você só quer se mostrar. Não, é por isso que eu deixo só no meu guardadinho nas minhas coisas lá em casa, sabe? Mas na academia acontece muitas coisas até agradáveis. As pessoas falam assim, oxe, você está aqui todo dia, eu te vejo, não te cumprimento, mas hoje eu tive a oportunidade de cumprimentar você. Cara, aonde você arruma tanto ânimo para poder estar aqui treinando, se dedicando? E você leva a sério, né? Eu falei, pois é. Eu estava para desistir. Hoje eu não vou desistir porque sei que você me deu autoestima. Você me fortaleceu de alguma forma. Então, assim, mesmo com a boca fechada, a gente está levando uma mensagem, né? Mas você não tem que ficar com a boca fechada, não. Muita gente fala muita besteira hoje na internet, na rua, e histórias como a sua tem que ser escancaradas. E você é uma pessoa muito simples, tímida, a gente conversava ali fora, né? Eu também não sou um comunicador, a gente fica nervoso para conversar, mas foi um dos bate-papos mais naturais e mais bonitos que a gente teve aqui até agora, porque é uma história de vida de superação verdadeira. Então, que fique de incentivo também para que você inspire outras pessoas. Sim. O objetivo nosso aqui na vida é esse, é deixar um legado. Você já tem um legado pessoal, profissional, mas você tem que deixar isso para as outras pessoas. Verdade. Eu acredito que a sua história, e não é uma história mentirosa, é uma história de vida. Você não está inventando, você viveu. Então você tem que contar isso dessa maneira, natural, que vem do coração e prática do que você viveu. Quais são hoje os seus projetos de vida? E você tem alguma... Eu sei que você agora tá mexendo com comércio, mas você tem algum projeto de palestra também, de tentar levar isso adiante? Eu, pelo menos, incentivo isso. É importante que você leve isso para as nossas crianças. Qual que são os seus projetos atualmente? Bom, eu acabei de ver um campeonato agora que aconteceu, acho que deve ter um mês mais ou menos aqui, no nossa Goiânia. A Adfeg em peso esteve lá, e é um campeonato de futebol de amputados, e lá eu recebi algumas propostas para voltar, mas eu estou fugindo de todas elas. Mas sim, falar para as crianças é muito bom, maravilhoso, né? As crianças é a que vai levar, né, uma mensagem verdadeira e honesta. Bom, pelo menos a gente torce, né? Poder passar essa mensagem. E eu, por enquanto, lá do esporte, eu não pretendo, só quero continuar buscando saúde. E trabalhar junto com a minha esposa, né, que é a questão aí de tecido, né, representar bem, levar uma mensagem pura, honesta e verdadeira, entregar o produto do cliente. É isso. Aquele que por exemplo, a gente chega na empresa e a gente é abordado, lá a gente pode falar sim, com certeza, como a gente, de alguma maneira, tem feito isso, tem falado. Mas, assim, as oportunidades já chegaram até mim e eu acabei não acatando, não aceitando falar para a empresa, né? E acabei que não peguei isso para mim. O meu primo, o Leonardo Gomes,
o Léo, que é do Taekwondo, hoje ele não está mais na área, mas ele acaba palestrando, e ele já me convidou algumas vezes, mas acaba eu não recebendo, não levando isso adiante. Essa é a grande verdade. Não, perfeito. Eu te parabenizo pela condução aí da sua trajetória. Eu acho bonito que sua esposa está acompanhando. A minha também está aqui do lado. São as pessoas que nos guiam também, Amém. que dão direcionamento, que sempre está sendo a base da família. Então, te parabenizo e enalteço pela conduta sua, né, de poder levar isso de uma forma leve. E aqui fica também, já no final da nossa conversa, um convite e uma forma de incentivo. Eu hoje estou como vereador, sou presidente da Câmara da Comissão de Esporte lá da Legal. Câmara de Vereadores, e quero que você fique mais próximo da gente, para que eu possa levar a sua história para outras pessoas. Nós temos um dever aqui no mundo e você também é uma pessoa que, apesar do trauma, é abençoado por Deus. Amém. Você vê de onde você veio até onde você chegou. E nós temos que incentivar e levar essa história para outras pessoas. Sim. Você tem que voltar para o esporte, você tem que voltar a falar com crianças para que elas tenham você como exemplo, para que essa molecada hoje do tablet, do celular, possa ver no Cláudio um grande esportista e, acima de tudo, uma grande pessoa que enfrentou dificuldades e com muita tranquilidade, com a cabeça boa e com muita determinação, superou todas elas e aí conhece o mundão aí todo, foi multicampeão em diversas modalidades. Então, fica o convite para que você esteja mais próximo e muito obrigado por esse bate-papo, por esse deleite aqui, por essa naturalidade e essa história fantástica que você tem de vida. Obrigado pela participação, meu amigo. Eu que agradeço. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Santos na escuta, todo sábado e domingo às 17h30 na TV Capital. Hoje com meu amigo Cláudio, um multicampeão paralímpico também. Bora!